queridos amigos e amigas que acompanham nosso canal no YouTube, Vivendo com Jesus, nossa página no Facebook, Vivendo com Jesus. Sejam bem-vindos a mais um encontro, um momento com Jesus. E hoje, o nosso benfeitor amigo, Emmanuel, vai nos explicar a respeito de Jesus, dizendo tamanha renúncia que o Mestre fez para estar entre nós. Lembremos-nos que o Mestre Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade e é a vida. Quando nós passarmos pelo caminho que Ele passou, pisar em suas pegadas, sentir o coração como Jesus o sente hoje e sempre, nós seremos um ser muito, mas muito superior. Nosso irmão São Vicente de Paula, no Evangelho segundo o Espiritismo, irá nos falar um pouquinho sobre uma virtude que é a porta de entrada dos mundos superiores e a porta de entrada da vida superior. Ou seja, meus irmãos, da nossa constante, da nossa transformação íntima para um ser melhor. Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo aos Filipenses. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecerem boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compaz imensa percentagem de criatura na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O irmão está nos dizendo aqui, meus amigos, que muitas vezes quando nós iremos fazer o bem a alguém, a gente geralmente julga antes de fazer o bem. Porque a pessoa teve a condição, mas não aproveitou a oportunidade e agora está na miséria. Essa é uma frase clássica da gente ir fazer a caridade já pensando que a pessoa não é merecedora. Mas isso aí é uma fragilidade do nosso raciocínio. Isso daí é um raciocínio que nós fazemos e misturamos o nosso orgulho, a nossa falta de devoção ao bem e a nossa carência de bondade no coração. Mas Jesus foi diferente. Jesus sabia, por excelência, ele sabia por completo quem era o povo que ele iria auxiliar, aonde ele estava pisando e qual era o propósito da sua reencarnação. Porque ele é o nosso governador planetário, ele é o nosso mestre por excelência. Então ele trazia em si tudo o conhecimento necessário e trazia também contigo todos os benfeitores amigos que a ele auxiliava. Contava com todo o conhecimento dos espíritos benfeitores que o acompanhavam. E possuía uma alta mediunidade, a mediunidade mais completa que já existiu na Terra, em que ele olhava para cada ser e sabia de todas as reencarnações, conhecia profundamente aquela alma que ele estava ajudando. E por esse motivo, meus amigos,
por conhecê-los profundamente e ter o desejo de transformar aquelas almas e nós para o bem. Jesus obrou naquele tempo da sua encarnação e ele obra até hoje, renunciando-se a si, como Emmanuel está nos dizendo, para nos auxiliar. Porque renunciando a si mesmo, ele está sendo nós e nós sendo ele. Olha a profundidade. Olha aqui que a lógica do raciocínio vai nos levando a nós nos transformarmos em um ser só. Venta forte. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua áurea de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profundo. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais com razão para desentendimento com o irmão de luta na terra. Então, o Emmanuel quer nos dizer o seguinte, meus irmãos. Jesus, ele é um espírito puro. Ao longo do tempo das suas reencarnações, ele foi evoluindo espiritualmente até se transformar num ser puro, que é o nosso destino. E para que um ser puro como Cristo reencarnasse em nosso globo terrestre, portando esse corpo físico que nós temos que é grosseiro, foi necessário um aperfeiçoamento do seu perispírito, que é um envoltório corporal que existe abaixo da nossa camada do corpo físico, chamado perispírito. E esse perispírito, meus irmãos, minhas irmãs, ele foi moldado durante 30 anos antes da reencarnação do Cristo, para ele assumir a nossa forma. Vocês entenderam tamanha profundidade e tamanha pureza de Jesus. E assim, o que o Emmanuel concluiu para nós? Que não existe um estado intelectual, um estado moral comparado do Cristo, a ponto de nós, seres em crescimento, deixar de ajudar um próximo porque nós somos mais inteligentes. E o próximo não merece porque ele precisa ter mérito. É a meritocracia da nossa atualidade. Precisa ter mérito. Então, se ele tem a capacidade intelectual menos desenvolvida, ele não está apto a ser ajudado a ter educação. Ele está apto a morrer na sarjeta, a continuar morando naquela casa humilde, às vezes com um monte de goteira, passando fome. É assim que o nosso mundo coloca as situações. Mas o Mestre Jesus, os benfeitores amigos, vêm nos instruir que não depende da nossa capacidade intelectual e não depende das nossas condições físicas do globo para que nós possamos desenvolver em nosso coração a fraternidade. Depende exclusivamente da nossa vontade de transformação. É isso que o Emmanuel, nosso amigo benfeitor, está nos explicando. E é isso que nós precisamos entender. Homem, algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternamente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se o plano espiritual em que se encontras, podes ir ao encontro dele, para que o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem amparos, lhe ofereçam
lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Então, meus irmãos, o Emmanuel nos instrui. Se o nosso próximo não pode vir até nós, vamos até ele. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso, como servo crucificado. Então, meus amigos, o que nós devemos entender da passagem que o Emmanuel está nos dizendo é que o Cristo, ele veio até nós como um ser humilde, renunciando a si mesmo e aos seus desejos para se fazer humilde e estar entre nós. Ele veio em pessoa para nos instruir. E mesmo assim, nós olhando, sentindo, entendendo com o nosso raciocínio sublime e alta capacidade de entendimento, nós não praticamos. Nós desejamos sempre viver na ilusão ou viver confundindo nosso raciocínio com as coisas do nosso mundo. E para isso, meus amigos, para que possamos nos transformar para melhor, vamos ouvir um pouco o que o São Vicente de Paula tem para nos dizer sobre a caridade. O que é a verdadeira caridade no seu sentido mais amplo e mais significativo, que é o entendimento da caridade sobre o aspecto moral e espiritual, não apenas material. São Vicente de Paula, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ditou então para Allan Kardec, em Paris, 1858, através da médium, uma passagem bem grande sobre a caridade. Mas eu vou ler para vocês apenas alguns trechos, para que nós possamos entender a profundidade que é a caridade. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do Criador. É a sua virtude dada por Ele à criatura. Meus amigos, o que São Vicente de Paula quer dizer nesse breve trecho que eu escolhi para nós debatermos hoje, é que a caridade, ela é a virtude fundamental que um espírito como nós, seres em crescimento, precisamos desenvolver dentro de nós e cultivá-la como a flor mais preciosa, como o fruto mais precioso de nosso terreiro, ou de nosso terreno. Se nós entendermos isso com profundidade, e entendermos que além do nosso globo, os mundos superiores que nós estamos almejando, que nós estamos buscando, a principal virtude dos habitantes é ser caridoso, é ter um espírito de caridade. Então ela é a virtude do próprio Criador, ou seja, de Deus. É a virtude que Jesus vem nos passar quando Ele diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É uma caridade. É ser amoroso para com o próximo.
E assim, meus amigos, nós terminamos mais um encontro, Momento com Jesus. Que a paz de nosso Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos levar o bem a todo o nosso grupo, para que a paz esteja entre nós. Forte abraço e até a próxima.